passa, não entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ah, João Felipe! João, agora você vai deixa o limão. Ó, turma, essa brincadeira aqui hoje o professor está avaliando a criança que sabe brincar, sabe jogar e que ela precisa aprender a perder na brincadeira, né? Vocês viram o que o João Felipe fez aí? Ele jogou o limão lá atrás, porque tem uma dificuldade de lidar com frustração. Ó, não pode fazer isso, tá bom, João? Certo? Limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ah, Davi! Davi! O Davi sai, Davi pega um livrinho, Davi senta na cadeirinha pra ver, tá? Vamos continuar lá? Pera aí. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ih, é o Gabriel, gente. Ih, Gabriel. Vamos lá? Pega o livrinho e senta, Gabriel. Depois você volta, tá, Gabriel? Pega o livrinho lá. Pode lá. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Vai, canta comigo, gente. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ah, Lorena! O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Você, Arthur, por quê? Ai, Arthur, você demorou muito, né? Mas tudo bem. Agora pega o limão, você sai e deixa o limão com o Heitor, que ele vai continuar, tá bom? Parabéns, Arthur. Entrou na roda, ele passa de mão em mão. Atenção, Cauã. O limão entrou na roda, Bia. Ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, Helena. Atenção, Helena. Helena, atenção, Helena. Ele vai, ele vem, ele ainda. Passa pro Isaac, Pedro. Não. Passa pro Isaac, Pedro. O Pedrinho tem uma dificuldade grande, gente, no seu controle inibitório ali, de compartilhar as coisas. Vamos continuar. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ah, Maria Lúcia! Ah, Maria Lúcia! Mão entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Canta comigo, gente. Ele vai, ele vem. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. João! Ah, João! O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Vai, o limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Vai, Pedro, passa o limão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Vai, Pedro, passa o limão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. O limão entrou, cantando, gente. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ah, tá bom, Helena. Passa pra mim, vai. Entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda,
ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ah, Isaac! Mão entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ah, Hugo! Saiu, Hugo! Sai, Hugo! Pode sair, Hugo. Vai pegar um livrinho lá, Hugo. Entrou na roda, ele passa... Não, pra cá, gente. Pra lá, pra lá, pra lá. Outro lado, outro lado. Pra lá, Luan, pra lá. Isso aí é o Homem das Cavernas. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda, ele passa... Pra cá, Luan, pra cá, Luan. Ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. O Luan, saiu o Luan. O limão entrou na roda. Não joga. Ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda. Ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Não, pera aí, pra cá, pra cá. Ele ainda não chegou. Ai, Anthony! Saiu, Anthony! Mão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Não joga, Maria Vitória. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Daniel! O limão entrou na... Pra cá, pra cá, pra cá. O limão entrou... Pra lá. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Sai, Maria Vitória! Agora ficou só os dois ali. Agora ficou aqui no final da disputa. O mais importante é se divertir, tá, criançada? Não precisa ficar nervoso. Vamos lá? O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. O limão entrou na roda, ele passa de mão em mão. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Aê, Bia ganhou! Parabéns, Beatriz! Parabéns, Beatriz! Palmas pra Beatriz! Muito bom, parabéns, criançada. Pega o limão é dela, ela vai levar pra casa, tá? Pede pra sua mãe e pra sua avó fazer uma salada bem gostosa pra você, tá bom? Pode guardar na mochila. Parabéns.